Olá, meus amigos, que Jesus abençoe a todos. Estamos no canal Palavra Amiga Espírita e eu sou o Rogério. Vamos dar continuidade ao estudo que nós estamos fazendo do Evangelho segundo o Espiritismo e hoje abordando o item Mediunidade Gratuita, que é o último item do capítulo 26, lá do Evangelho, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Muito interessante aqui, e Kardec termina este capítulo com a abordagem, com esta recomendação, essa orientação para todos aqueles que têm a mediunidade ostensiva, para que prestem atenção no uso, na maneira de utilizar essa faculdade que o Pai nos deu para a sua vida. Porque utilizando-a de maneira correta, de maneira equilibrada, consciencioso das atividades a serem desempenhadas com o uso da mediunidade, os resultados serão extremamente satisfatórios. Satisfatórios na possibilidade que existe de levar o conforto, de levar uma palavra consoladora, de levar ao alívio do sofrimento a pessoa que está necessitada de algum auxílio através do uso da mediunidade. Mas também tem o outro caminho, que nós somos livres para escolher o caminho que nós queremos, o Pai nos deu livre-arbítrio. Entretanto, nem todo caminho nos convém. E o caminho da utilização da mediunidade para a satisfação dos interesses próprios nas suas diversas modalidades, como por exemplo, angariar recursos, dinheiro, fazer da mediunidade uma profissão, ou utilizar as faculdades mediúnicas para obter vantagens tipo de status na sociedade onde vive, receber presentes e assim por diante, certamente a consequência não será nada agradável para aquele que age dessa maneira. Então Kardec faz aqui neste item essa recomendação, nos traz diversas abordagens que eu peço aos amigos que façam a leitura deste item Mediunidade Gratuita, para ter com mais profundidade o conhecimento sobre o exercício dessa extraordinária faculdade que o Pai nos deu. Nós vamos lembrar então que a mediunidade é uma faculdade inerente à nossa condição de espíritos encarnados. Isso significa que todos nós temos esse instrumento em nós, essa faculdade chamada mediunidade. Quando nós vamos lá no livro dos médiuns, nós estudamos sobre todas essas questões que envolvem essa brilhante faculdade. Kardec diz que todos nós somos médiuns. Entretanto, todavia, contudo, tem uma vírgula, mas considera-se médium realmente aquele que possui a faculdade de uma maneira mais forte, mais ostensiva, de uma maneira mais presente, de uma forma mais constante na vida da pessoa. Então isso significa dizer o seguinte: pelo fato de estarmos aqui encarnados nessa jornada, todos nós temos essa faculdade chamada mediunidade. Isso significa que mesmo que ela não seja ostensiva, porque somente aqueles que têm de uma maneira mais significativa, mais forte, vamos falar assim, essa sensibilidade ostensiva, são chamados de médiuns, todos nós, mesmo não sendo médiuns, na concepção de Kardec, todos nós tendo a mediunidade, um momento ou outro na nossa vida, nós vamos ter o acesso ao plano espiritual. Mas como que isso acontece? Ora, quem nunca de repente ouviu o seu nome sendo chamado?
sendo gritado, alguém te chamando pelo nome. E você vai olhar, vai buscar, não vê ninguém. Ninguém gritou seu nome. Mas você ouviu aquilo claramente. Claramente você ouviu. É um grande sinal que essa percepção pode ter sido transmitida para você, para nós, de um espírito desencarnado. E nós captamos isso através da faculdade mediúnica. Mas não ouvimos mais nada, não captamos mais nenhuma mensagem, nada disso. Isso pode acontecer. Outra coisa que muitos de nós passamos é quando nós de repente enxergamos alguém. Enxergamos alguém, conhecido ou desconhecido. Mas quando nós vamos firmar o olhar sobre esse alguém, ele desaparece. É muito rápido, uma fração de segundo ou menos ainda. Aquilo ali foi uma percepção que nós tivemos do plano espiritual, ou seja, de um espírito que estava próximo de nós e que por algum motivo ou outro nós entramos em sintonia e eu tive condições de ter essa percepção visual dele. Muitos de nós passamos por isso. Então, isso são sinais que todos nós temos mediunidade, mas somente os médios ostensivos são aqueles que possuem essa mediunidade mais aflorada, então terão condições de ter essa comunicação, de efetivar uma comunicação verbal, visual ou sensitiva com o plano espiritual de uma maneira mais constante e tal. Muitos médiuns ostensivos, sem conhecimento dessa faculdade, passam por situações muito difíceis na sua vida, porque começam a ouvir constantemente, começam até a interagir com o desencarnado e depois percebe que não tinha ninguém ao seu lado. E isso traz um grande desequilíbrio, uma perturbação para a pessoa, porque ela não sabe o que está acontecendo com ela. Nós recomendamos para esses irmãos, esses amigos, que estão com essa mediunidade aflorada, que estão tendo essa visão do plano espiritual, que estão ouvindo o plano espiritual, os espíritos no caso, que esses irmãos procurem um centro espírita sério, com bases sólidas, para que possa entender o que está acontecendo consigo, para que possa estudar e assim ter condições de equilibrar os seus pensamentos, de controlar essa mediunidade que está aflorada na sua pessoa. E isso acontece através do estudo, através do conhecimento. Aí a pessoa leva uma vida normal, trabalha normalmente, interage socialmente, mas consegue entender o que está acontecendo com ela e consegue educar a sua mediunidade. Mas para isso é necessário o estudo. No Centro Espírita André Luiz, aqui de Agudos, e vários outros pela região, existem pessoas ali capacitadas para darem orientação e informação a respeito dessa situação. Então nós compreendemos aqui como é extraordinária essa faculdade que o Pai nos deu. E Kardec traz aqui a recomendação, então, para que essa faculdade, esse dom que nós recebemos, que recebemos de maneira gratuita, que ele seja exercitado também de maneira gratuita. Porque o exercício da faculdade só é possível de ocorrer com a participação da espiritualidade dos irmãos que estão desencarnados. Então não é justo que seja uma atividade cobrada pelo médium. Não é justo que o médium cobre por essa atividade, porque apesar do seu empenho, apesar da sua participação, ela só ocorre quando é interagido com a espiritualidade. Então não é justo que ele cobre por algo onde ele é um instrumento da providência divina, apenas. Por isso que
nós recomendamos esse exercício da mediunidade com Jesus, ou seja, para que aquilo que nos foi dado gratuitamente, que seja transmitido ao outro de maneira gratuita, como exercício da caridade. Da caridade. Porque existem inúmeras faculdades mediúnicas. Algumas dessas faculdades são aquelas que permitem que o irmão, o necessitado, aquele que está com uma doença, com um ferimento, algo assim, o médium que tem a faculdade mediúnica de cura tem a possibilidade de agir naquele irmão necessitado, no encarnado, e possibilitar que a sua enfermidade, a sua doença seja curada, desde que exista o merecimento, seja a hora disso acontecer. Então existem várias situações que estão presentes aí. Por isso que o médium não pode cobrar por essa atividade, porque existem situações que fogem do seu controle. Ele não sabe se aquele a quem ele está auxiliando, que está com uma lesão, que está com uma doença, ele não sabe se aquele irmão necessitado, que está sofrendo, enfermo, se pela misericórdia do Pai, se está na hora dele receber a cura. Porque muitas vezes aquela doença, aquela situação difícil, é a cura do espírito, é necessário para que aquele irmão passe por isso, ou como prova, ou como expiações, para que dali retire aprendizado para a sua jornada. Então, a ação do médium de cura, para tentar curar aquela criatura, aquela pessoa, ela não será efetiva, ela não vai ocorrer, porque as leis do Pai são soberanas, e se não estiver no momento daquele que está passando por essa situação receber a cura, receber a saúde naquele instante, ela não vai ocorrer. Então olha só como seria preocupante se o médium de cura cobrasse pelo seu serviço. Ele ficaria numa situação muito constrangedora, sem falar que esse é um comportamento imoral do médium que age dessa forma. Existem várias outras situações também, como por exemplo, o médium que tem acesso à espiritualidade, que ele tem a vidência, por exemplo, e se ele cobrasse para passar para os outros aqui o que ele está enxergando no plano espiritual. Porque muitas vezes aquilo que ele está enxergando no plano espiritual é uma lição que deve servir para ele próprio. Olha só a responsabilidade então que o médium vidente tem de quando enxerga algo no plano espiritual e sai falando aí à torto e à direito da maneira como ele interpretou. Muitas vezes, se ele não tiver o equilíbrio, o preparo e a experiência, vai interpretar aquilo de uma maneira errada, de uma maneira equivocada, e vai transmitir ao outro, aquele que pagou por esse serviço, uma informação errada, uma percepção totalmente equivocada. Olha só a responsabilidade desse médium quando passa algo para o outro que ele recebeu, paga, ou alguma outra coisa, uma satisfação de algum outro interesse para o exercício desse trabalho e dessa atividade mediúnica. Então vemos aqui que a mediunidade também, quando o sujeito, o médium, ele parte para esse caminho equivocado, para esse caminho errado, de cobrar por isso, de receber satisfações, de receber presentes, coisas materiais, de receber status na sociedade pelo exercício da sua mediunidade, pode acontecer dele começar então fazer uso excessivo das suas paixões, da sua vaidade, do seu orgulho,
E naquele primeiro momento, onde espíritos com boa vontade estavam auxiliando esse médium, eles se afastam. Eles se afastam. E outros fanfarrões, charlatões, interesseiros, espíritos, que são muitos também, muitos, vão se aproximar desse médium que está deixando a vazão do seu egoísmo, da sua vaidade, tomar conta de si. Então, ele poderá criar ali, através desse tipo de compostura, de atividade, permitir a aproximação desses espíritos equivocados e passar a ser manipulado, envolvido, influenciado. Aí nós encontramos o aprimoramento, a presença dos processos obsessivos, fascinação, possessão, subjugação e assim por diante. Por quê? Porque o médium se deixou levar pelas suas paixões, e escolheu, decidiu seguir pelo caminho onde a sua vaidade era exaltada e bajulada. Olha o perigo do exercício da mediunidade sem equilíbrio, sem conhecimento, sem estudo, sem ponderação. Então, nós encontramos aqui esse dom valioso, valiosíssimo, que o Pai deu para todos nós. Aqueles com mediunidade ostensiva, então com grandes responsabilidades diante da atividade que está desempenhando. Interessante aqui, no final, que Kardec encerra no seu último parágrafo deste item, este pequenino texto que eu vou fazer a leitura para concluirmos o nosso estudo de hoje. Todo aquele, pois, que não tem do que viver, procure os recursos em outra parte do que na mediunidade, que não consagre a ela, se preciso for, senão o tempo de que possa dispor materialmente. Os espíritos lhe terão em conta o devotamento e seus sacrifícios, ao passo que se afastam daqueles que esperam fazer deles um meio para subsistir, de fazer um meio de profissão. Meus irmãos, então esse é o recadinho de hoje, rapidinho esse nosso encontro, esse vídeo. Fica aqui o alerta, e o aconselhamento para aqueles que estão sentindo alguma coisa, sentindo a presença espiritual, o chamado espiritual, que possam procurar um centro espírita para receberem maiores orientações e terem o conhecimento de como lidar com essa faculdade extraordinária que o Pai nos deu. Meus amigos, então, até o nosso próximo encontro. Tchau!